A fraqueza do crente. Mensagem de Octavius Winslow. O princípio da autoconfiança é o produto natural do coração humano. A grande característica de nossa raça apóstata é o desejo de viver, pensar e agir independentemente de Deus. Qual é a grande cidadela para a derrubada da qual a graça divina primeiro dirige seu poder? Qual é o primeiro passo que ela dá na sujeição do pecador a Deus? O que, senão a destruição dessa presunção elevada, imponente e independente de si mesmo, tão natural ao homem e tão abominável a Deus? Agora, lembre-se que a graça divina e soberana não empreende a extração da raiz desse princípio depravado do coração de seus súditos. A raiz permanece até o final da peregrinação da vida. Embora em certa medida enfraquecido, subjugado, mortificado, ainda permanece, exigindo a mais rígida vigilância. Oh, quem pode dizer quanto a disciplina terna e fiel de um Deus da aliança pode ter a sujeição e mortificação desse princípio odioso por seu fim abençoado? Nunca saberemos completamente até chegarmos à casa de nosso Pai, onde as trevas e, para nós, os misteriosos tratos daquele amoroso Pai conosco aqui embaixo se revelarão em luz e glória, elevando a alma em amor e louvor. Que nenhuma mera criatura, angélica ou humana, pode se manter é uma verdade bastante escrita na Palavra de Deus e ilustrada por alguns dos exemplos mais solenes e comoventes. Na história dos anjos caídos, Deus revelou e confirmou esta verdade. Se alguma criatura pudesse evitar a queda, por que não um puro espírito angelical? Suas naturezas eram santas. O Deus a quem serviam era santo. O lugar em que habitavam era santo. Seus companheiros eram santos. Seus serviços eram santos e, no entanto, eles caíram. Perguntamos por quê? Porque nenhuma criatura jamais conseguiu ou poderá, por qualquer força inata inerente ao poder próprio, manter-se. Naquele momento, Deus o deixa sozinho. Naquele momento ele cai. Olha Adão. Ele também foi criado em perfeita santidade. Não uma mancha de pecado originalmente em sua natureza. Nenhuma nuvem obscureceu sua mente. Não o menor viés de sua vontade ou única inclinação de seu coração, mas centrado em Deus. No entanto, ele caiu de sua santidade original. E por quê? Porque ele não conseguia se manter. Deus o deixou à sua capacidade natural e moral, que na criatura é fraqueza natural e moral. Deus o deixou por conta própria. Deus o deixou com seu próprio poder inato. A triste consequência foi que ele caiu instantaneamente e nele, como seu chefe federal ou cabeça, caiu toda a raça humana. Adão era pobre em si mesmo. Ele era um pobre pensionista que dependia da livre graça de Deus. Mesmo quando repousava em meio à beleza e exuberância do paraíso e pisava na terra como monarca de um mundo novo e glorioso. Mas ele era, como todas as criaturas necessariamente devem ser, pobre em si mesmo e dependia como uma criatura fraca e dependente do Deus que o criou. E no momento em que Deus retirou seu poder de sustentação, naquele momento Adão arrancou a coroa da glória da criatura de sua cabeça e a esmagou em átomos no pó. Veja as histórias de alguns dos mais eminentes santos de Deus. Que confirmação comovente eles fornecem à verdade mais importante sobre a qual estamos agora, que a criatura deixada a si mesma é uma fraqueza perfeita. Se os anjos em sua pureza
se Adão, em seu estado de inocência, caiu em consequência de ter sido deixado, na soberana vontade de Deus, à sua própria guarda, então o que podemos esperar de uma criatura caída, pecaminosa e imperfeita, embora renovado? Nós olhamos para a bendita palavra de Deus e lemos o que é declarado a respeito do poder de uma criatura renovada para se manter. Quão impactantes e ao mesmo tempo conclusivas são essas declarações: não tendo poder, sem força, fraco pela carne, da fraqueza foram feitos fortes. A linguagem poderia expor com mais força a absoluta fraqueza de um filho de Deus? E quais são as figuras empregadas para imprimir na mente a mesma verdade? Eles são os mais expressivos. O crente é representado como um cordeiro entre os lobos, como uma pomba prestes a ser presa pelo abutre, como um lírio entre os espinhos, como uma cana quebrada, como um pavio fumegante, como um galho frágil pendurado na videira. E quais são seus próprios reconhecimentos? O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é meu pastor. Sustenta-me e estarei seguro. Guarda também teu servo de pecados presunçosos. Sustenta meus passos em teus caminhos, para que meus passos não vacilem. Tínhamos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo. Pela graça de Deus sou o que sou. E quantos são os exemplos? Para selecionar apenas alguns dentre muitos, veja: a intemperança de Noé, a descrença de Abraão, o adultério e assassinato de Davi, a idolatria de Salomão, a autojustiça de Jó, a impaciência de Moisés, a autoconfiança e a política de corte e temporização de Pedro. Solenes são essas lições da nulidade da criatura, afetando esses exemplos de sua fraqueza perfeita. Mas por que falar dos outros? Que o leitor, se ele é um filho professo de Deus, pare e examine o passado de sua própria vida. Que marcas de fraqueza perfeita ele pode descobrir? Que evidências de sua própria inconstância, loucura, julgamento imaturo ele pode traçar? Que surtos de profunda iniquidade, que revelações de corrupção oculta, que sintomas assustadores do mais terrível afastamento e apostasia de Deus a revisão apresenta. E isso também, que seja lembrado, é a história de um crente em Jesus, um filho renovado de Deus, um participante da natureza divina, um espectador da glória eterna. Santos e abençoados são aqueles que, ao lerem e deixarem de lado este folheto, renunciarão a toda sua presunção de poder próprio e de autoconservação e orarão, e não cessarão de orar dizendo: Senhor, sustenta-me e estarei seguro. Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Mas o Senhor fará com que seu povo conheça sua perfeita fraqueza e insuficiência para se manterem, e isso também não nocionalmente, não teoricamente, nem pelo que ouvem ou pelo que leem, mas por sua própria experiência pessoal e profunda da verdade. Sim, Ele está perpetuamente fazendo com que eles a aprendam. Não me refiro apenas àquele período abençoado quando o Espírito Santo primeiro ou inicialmente coloca seu machado no tecido de sua justiça própria. Na verdade, eles aprendem isso primeiro, mas é uma verdade com a qual eles se familiarizam cada vez mais. É uma lição que eles são obrigados a aprender diariamente, e ele se torna o mais perfeitamente educado nela. Aquele que observa mais estreitamente seu próprio coração
que é mais observador de seu próprio caminho, que lida mais constante e simplesmente com a cruz de Jesus. Com relação ao caminho que o Senhor adota para levá-los ao conhecimento disso, é variado. Às vezes, é trazendo-os para grandes dificuldades e apuros, cercando seu caminho com espinhos ou pavimentando-o com sílex. Às vezes é em profunda adversidade após grande prosperidade, como no caso de Jó, despojado de tudo e colocado em pó e cinzas, a fim de ser levado à convicção e à confissão de profunda e total vileza. Às vezes é em circunstâncias de prosperidade absoluta, quando ele dá ao coração o seu desejo, mas envia magreza para a alma. Oh, como isso ensina a um homem piedoso sua própria total nulidade. Às vezes é permitindo que o mensageiro de Satanás o esbofeteie, enviando e perpetuando alguma cruz pesada, persistente e dilacerante. Às vezes pela remoção de algum suporte amado no qual nos apoiamos com muito carinho e segurança, colocando um verme na raiz de nossa agradável cabaça estendida, secando nossa fonte refrescante ou nos levando para o fundo do vale da auto-humilhação e humilhação. Mas a grande escola na qual aprendemos essa lição dolorosa, mas necessária e saudável, está no corpo do pecado que carregamos diariamente conosco. Foi aqui que Paulo aprendeu sua lição, como mostra o 7º capítulo de sua carta à igreja em Roma, e por cuja epístola os santos de Deus sempre terão motivos para louvar e adorar o bendito e eterno Espírito. Nesta escola e desta forma, o grande apóstolo dos gentios aprendeu que o santo mais santo, profundamente ensinado, útil, privilegiado e até mesmo inspirado de Deus, não era em si mesmo nada além da mais perfeita fraqueza e pecado. Não fique abatido, caro leitor, se o Espírito Santo está lhe ensinando a mesma lição da mesma forma, se ele está agora arando o mal oculto, quebrando o pousio terreno, revelando a você mais do princípio maligno do seu coração, a iniquidade da sua natureza caída, e isso também pode ser em um momento de profunda provação, de aflição pesada e de partir o coração. Amém.